Muito boa tarde. Para quem não me conhece, o meu nome é André Oliveirinha, sou técnico de arqueologia do Museu Municipal de Penamacor, pertenço, portanto, ao município de Penamacor. Se bem me lembro, hoje é dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus. Hoje que supostamente abririam ou abrem os museus nacionais, trazemos, o município de Penamacor traz-vos aquilo que é a segunda edição das visitas guiadas encenadas em tempo de pandemia. Em tempo de pandemia, como já referi, quando nos vemos privados de vos levar até vós o património do concelho de Penamacor, nestas, para quem já está habituado, visitas guiadas encenadas que temos vindo a desenvolver ao longo do tempo, que têm como objetivo dar a conhecer o património de Penamacor, o património cultural, de forma dinâmica e atrativa. Trazemos, portanto, mais uma edição. Desta feita, inserida nas comemorações do Dia Internacional dos Museus, como já referi, vamos dar-vos a conhecer um núcleo museológico que faz parte da rede de museus do concelho de Penamacor. Desta rede de museus fazem parte o Museu Paroquial da Aldeia de João Pires, o Núcleo Museológico da Bem Posta, aquele que vamos conhecer hoje, o Museu Dr. Mário Pires Bento, e aquilo que é a sede desta rede de museus, o Museu Municipal de Penamacor, que se quer como Museu do Território. Esta rede tem como objetivo representar, de certa forma, aquilo que é agentes, aquilo que é o território, agentes de Penamacor, desde os tempos pré-históricos até à atualidade. Nesta visita guiada encenada vamos ter algumas novidades, que não são novidades para aqueles que já estão habituados às nossas visitas guiadas, não é, Tiago? E fiquem por aí, vamos até ao Museu Mário Pires Bento para vos dar a conhecer então aquilo que foi Mário Pires Bento, o espólio de Mário Pires Bento e de certa forma aquilo que são as gentes da Meimoa e do concelho de Penamacor. O Museu Dr. Mário Pires Bento foi um sonho tornado realidade pelo seu patrono. O Dr. Mário Pires Bento nasceu em 22 de 10 de 1909, na cidade de Covilhã, sendo originário da freguesia da Meimoa, local onde passou também parte da sua juventude. Nunca esqueceu o carinho e a dedicação que lhe dedicava a povoação em geral. Ficou órfão aos 9 anos, após o falecimento do seu pai, em Angola, por onde tinha sido mobilizado. Licenciado em Economia e Finanças, em 1942, veio residir para a Meimoa e trabalhar como chefe da Secretaria Municipal de Penamacor. Mais tarde, toma rumo à Câmara Municipal de Almada, onde se aposentou como diretor delegado dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. Quando a sua estadia em Penamacor, dedicou-se à organização do Núcleo Museológico Municipal na antiga Casa da Câmara, no cimo da vila. Ao longo da sua vida foi juntando diverso material de arqueologia, material proveniente das escavações do Cabeço do Lameirão e da Estação Arqueológica da Quinadinha. Também a reconstrução de novas habitações vem pôr a descoberto novos materiais que os memoenses vieram ao longo dos tempos usando na construção das suas casas. Ainda hoje vão surgindo partes capitéis, colunas, lápides e outros vestígios romanos que, misturados com o xisto, formavam as seculares paredes das habitações do nosso mundo. Era a intenção do Dr. Mário Bento a criação de uma casa-museu e sempre por ela se bateu até aos últimos dias de sua vida. O nosso museu foi inaugurado em maio de 2003, após a aquisição do lagar da família Cameira e das obras a que foi submetida para ampliação e adaptação necessárias ao recebimento de todo o espólio do Sr. Mário Pires Bento. Cumpre salientar o apoio prestado pela Câmara Municipal de Penamacor, Reserva Natural de Serra de Malcata e, naturalmente, Junta de Freguesia de Meimoa.
No museu podemos apreciar o material arqueológico recolhido na freguesia de Borges, conjuntamente com artefactos relacionados com a alimentação mediterrânica, ou seja, o azeite, o pão e o vinho. Toda a produção do azeite pode ser acompanhada pelo equipamento do próprio lagar. O pão e o vinho encontram-se representados no piso superior, assim como parte do espólio arqueológico. O Dr. Mário Pires Bento não teve a felicidade de estar presente na inauguração do seu museu, por ter falecido pouco tempo antes da sua inauguração. O museu foi inaugurado em maio de 2013. Ora, muito boa tarde, estamos no Museu do Dr. Mário Pires Bento, na Meimoa, e temos aqui André Oliveirinha, o arqueólogo do município de Penamacor. E vamos começar precisamente com a questão de quem foi Mário Pires Bento. Tiago, faz-me uma pergunta complicada. Quem foi Dr. Mário Pires Bento? Portanto, no passado dia 24, 25 e 26 de outubro portanto, de 2019, quando daquela reunião que fizemos em Penamacor, do segundo colóquio de Arqueologia e História, que só por si foi uma homenagem a esta personagem, Dr. Mário Pires Bento, alguém que privou diretamente com ele, o grande professor José da Encarnação, epigrafista que tão bem conhecemos, não é? Falava e poderia falar melhor sobre ele. Até mesmo o Sr. João, que ouvimos anteriormente, fazer a introdução a este museu, conheceu pessoalmente, pôde privar e teve esse privilégio, coisa que eu não tive. Agora, na minha opinião, quem foi Mário Pires Bento? Mário Pires Bento, além de funcionário público como nós o conhecemos, que nasceu aqui na Meimoa, não foi? É um meimoense de gema. Conheço e quero como aquilo que foi um arqueólogo amador, que queria tão bem a sua Penamacor, a sua Meimoa, como a sua Almada, onde se exilou durante a sua vida profissional, mas nunca descurando aquilo que era o património de Penamacor. Não foi por nada que em 1945 fundou aquilo que nós queremos, que foi o segundo Museu Municipal de Penamacor, situado no Centro Histórico da Vila de Penamacor. O que ele fez em 1945, que foi, de certo ponto de vista, uma revolução na ideologia da museografia e mesmo do património, em que ele, o que fez, vamos ver depois lá dentro no Museu Mário Bento, o que ele fez foi recolher uma série de peças e expô-las, não do ponto de vista de expor as peças do ponto de vista da divulgação ou de olhar as peças do ponto de vista patrimonial, mas sim pela salvaguarda daquilo que é o património cultural. E essa ideologia é interessante percebermos que nos anos 40, onde estamos ainda a viver um bocadinho daquilo que era o colecionismo dentro da arqueologia, Dr. Mário Pires Bento pensava naquilo como a salvaguarda do património, das nossas raízes, dos nossos antepassados. Muito bem, então poderemos considerar o Dr. Mário Pires Bento como uma das grandes personalidades do século XX do Concelho de Penamacor no que toca à salvaguarda do património cultural. Vamos passar agora para um indivíduo que conheceu ou privou com o Dr. Mário Pires Bento nas escavações arqueológicas no Val da Canadinha. Bom, eu não posso falar do Dr. Mário Pires Bento sem fazer referência à sua inteligência. O Sr. Mário Pires Bento era uma pessoa inteligente, aliás, muito inteligente, inteligentíssima. Tinha uma inteligência muito inteligível. Ele era capaz de inteligenciar toda a inteligência ao redor. Aliás, a própria Dona Inteligência, com o seu colar de ouro e com o seu vestido branco, gostava de ter aulas com o Sr. Dr. Mário Pires Bento. E
com muita alegria, com muita emoção, que relembro a nossa primeira vez. O senhor tenha o Dr. Mário Pires Bento em bom lugar. A nossa primeira vez foi em Canavinha. O Dr. Mário Pires Bento tinha duas terras natal, digamos assim. Uma era Almada, que era a segunda terra natal, e a primeira era Meimoa. E perto de Meimoa estávamos em Canavinhas, quando então nós tivemos a nossa vez, que foi eu com o meu bloco de notas, muito motivado. Chegamos lá a Canavinhas e o senhor Dr. Mário Pires Bento olhou em volta e disse: aqui, assim, olhou e disse: aqui fazias exploração agropecuária. E uma pessoa, como é que ele, Catrinho, como é que ele sabe estas coisas? E disse: olha, esta terra, tocava assim na terra, esta terra era de cereal, esta terra era para leguminosas, esta plantava-se aqui vinhas, e esta era assim que ele trabalhava, aqui havia oliveiras. Era muito inteligente. E estávamos lá uns passinhos e ele olhou e disse: olha, aqui havia uma pequena parcela de habitação. E nós olhávamos, eu estava ali perdido, não sabia bem por onde é que me havia de virar, e ele sempre a falar. Olha, lá fomos escavando, e ele lá foi explicando: olha, esta parede, rapaz, esta parede, falava assim, esta parede era parede de Avelina. E eu a apontar. Esta sala tinha um pavimento revestido com argamassa de cal e de cerâmica moída. Uma pessoa acreditava, tirava as notinhas que tinha a tirar, olhou para outros assados avulsos, que depois íamos cavando e íamos encontrando novos assados, e ele olhava para esses assados avulsos e dizia: aqui era usado granito para se fazerem pilares, colunas, capitéis e etc. Uma pessoa sempre muito intrigada e sempre muito atenta à sua inteligência. Até que então o Dr. Mário Pires Bento encontra uma ara dedicada ao deus Júpiter. E ele toca assim, mete assim na língua, toca assim na ara, toca outra vez na língua e disse: este objeto, chamou-me, anda cá, rapaz. Este objeto, aponta, este objeto é do século I a.C. E depois olhou-me nos olhos, assim profundamente, e perguntou-me: quem é que era o imperador deste tempo? Bom, século I a.C. sabia que era romano, mas não sabia, nem fazia ideia de que imperador é que poderia ser. Bom, ele olhou para mim e só disse assim: vou-te dar uma pista. Se tu tivesses trajado, saberias qual era o imperador. Eu fiquei a olhar para ele. Trajado. Então, se eu tivesse
como traje. Saberia qual era o imperador. Não tenho traje, não sei qual é o imperador. Trajado. O que é que trajado tem a ver? Então depois, numa pesquisa mais tardia que fiz em casa, o senhor Mário Pires Bento era muito inteligente, muito inteligente. É que vim a descobrir que os romanos não chamavam, não diziam que estavam trajados. Eles no seu tempo diziam que estavam trajanos. E aí então fez-se luz e acertei, liguei logo ao senhor Dr. Mário Pires. Liguei-lhe e disse: olha, já sei quem foi o imperador desse tempo e não fui procurar as enciclopédias dos imperadores. O imperador era o imperador Trajano. Foi esta a nossa primeira vez. É com muita alegria que o lembro, com muita paixão. Foi um senhor muito motivador, foi um farol na minha vida e na vida de muitas pessoas. E é com imenso orgulho. Eu espero bem não me estar a alongar nestas minhas intervenções, mas quero acabar esta a dizer que foi com muito orgulho que trabalhei ao lado dele e é com muito orgulho que agradeço à Câmara Municipal de Penamacor por me ter dado esta bela oportunidade de poder falar deste senhor muito inteligente. Boa tarde, muito obrigado. Ora, como podemos ver pelas imagens, uma das particularidades do espaço é efetivamente ele assentar num lagar. Efetivamente, Tiago. Como podemos observar e como sabemos, na Meimoa existiram no século passado, para além deste lagar onde assenta, é denominado, como nós podemos ver depois à entrada do museu, numa das placas informativas, sabemos que este espaço era um lagar antigo, o dito lagar de Cameira. Aqui na Meimoa, portanto, funcionaram durante o século passado 4 lagares, um mecanizado e 3 de varas. Os lagares de varas correspondem, portanto, a uma das formas mais arcaicas, onde a moagem é feita em pios com galgos e a prensagem em troncos ou varas, cuja pressão é obtida através dos pousos de pedra. Podemos ver um desses exemplos no Museu Municipal de Penamacor, o velho lagar do Santíssimo, que está neste momento em exposição, numa exposição temporária no Museu Municipal de Penamacor, e onde as pessoas podem depois, portanto, fazer essa visita. Mas sim, o Museu Municipal, o Museu Mário Bento, assenta efetivamente sobre a sua base no antigo lagar, que fazia parte de 4 que existia na Meimoa. Então, uma das coisas que realmente então conseguimos perceber é que efetivamente há um ónus do azeite. Qual é o peso do azeite nesta dinâmica regional e económica, né, tanto em questões locais como regionais? Desde tempos imemoriais que nós nos apercebemos, e depois vamos ver também isso no pequeno espólio arqueológico que o Museu Mário Bento tem. Nós sabemos efetivamente que o azeite é cultivado nesta região desde tempos imemoriais, desde o período romano, quem sabe até mesmo em períodos anteriores, e só mesmo a investigação arqueológica é que poderia dizer isso. Mas a base da ideologia do Museu Mário Bento foi efetivamente a dieta mediterrânica. E a dieta mediterrânica nós sabemos que assenta sobre o azeite, o pão e o vinho. E uma dessas partes, portanto, foi simplesmente juntar o útil ao agradável. Se nós tínhamos um museu, se nós tínhamos um espaço de veludo que era um antigo lagar, e se nós no espólio do Dr. Mário Pires Bento tínhamos o espólio correspondente ao pão e ao vinho, a ideologia foi transformada no trio da dieta mediterrânica e utilizada aqui efetivamente para compor o Museu do Dr. Mário Pires Bento.
Bom, nós, quando entramos no Museu do Dr. Mário Pires Bento, conseguimos perceber logo à entrada que estamos nesse espaço, nesse lagar, que deixa-nos logo envolver nessa trionomia que estávamos então a referir, ou que estavas a referir, do azeite, mas à medida que avançamos e quando subimos para o piso superior, entramos nas duas outras temáticas, que é o pão e o vinho. E vamos fazer precisamente essa questão do como é que era processado o pão, ou que instrumentos. Aliás, uma das coisas que também é interessante verificarmos é que, sobretudo nos espaços rurais, encontramos muitos fornos comunitários. Portanto, o pão tem um peso muito grande na sociedade rural. Sim, portanto, como já disseste anteriormente e como eu também já referi, é essa a dieta mediterrânica. E nos meios rurais nós assistimos efetivamente à existência dessas três bases, que são a produção da azeitona, em consequência a produção do azeite, a produção do cereal, em consequência a produção da farinha que vem depois de dar o pão, e portanto a produção de uva, que depois em consequência vem dar o vinho, que é tão apreciado, e os seus derivados, não só o vinho, como vamos ver a seguir no museu. E estes dois pedaços que são da etnografia do Museu Mário Bento, iniciando então numa primeira parte que é o pão, nós observamos efetivamente alguns dos utensílios que eram utilizados, desde um primeiro período em que era feita a lavoura das terras com o arado que nós temos presente, as cangas que eram utilizadas nos animais, que por sua vez faziam a lavoura das terras, para preparar as terras para a sementeira portanto, da semente. Depois, entretanto, temos utensílios ligados, utensilagem ligada com a colheita do cereal, como os foices. Esse cereal era malhado com os típicos mongais. Depois, entretanto, era feita a moagem do cereal. Temos exposto um moinho típico, uma moinhela, onde era feita a moagem do cereal. E depois, entretanto, temos o espólio ligado, já com uma fase última da preparação do pão. As maceiras, as maceiras e os arcases, as pás do forno, e os arcases que eram utilizados para guardar, portanto, o pão já depois de ser finalizado. Portanto, nós nas imagens conseguimos realmente perceber que estes instrumentos estão presentes, expostos no espaço museológico. E fazendo aqui a ligação, e é interessante verificar que realmente o azeite, o pão e o vinho, eles quase que estão interligados, portanto, não só na questão da dieta, mas até na própria preparação. E vamos passar precisamente para o vinho. Portanto, qual o papel do vinho na sociedade, sobretudo neste mundo rural? É interessante, do ponto de vista antropológico, percebermos o quê? O vinho esteve sempre ligado, de certa forma, às partes sociais. Não só pensando na fase final da produção do vinho, que era depois a parte em que era consumido em ambientes sociais, mas desde um primeiro ponto que nós percebemos que a própria colheita das uvas era um ritual social. Porque juntavam-se as pessoas das várias famílias, durante todo o século XX, juntavam-se as pessoas das várias famílias para fazer, de certa forma, as colheitas. O próprio processamento depois das uvas era feito efetivamente um ritual social, não é? E por fim, depois a prova do vinho que acontecia, portanto, também nas várias adegas que existiam nas aldeias. Tu vens à minha adega, eu vou à tua adega. Este ritual social que está inserido em torno do vinho e da própria produção do vinho é muito interessante. Depois, do ponto de vista do material que foi utilizado para compor, de certa forma, o Museu Mário Bento, é importante referir que é espólio que foi doado pelos meimoenses a algum deles. Outro pertencia já a Mário Bento, tanto o etnográfico como o arqueológico. Aqui no vinho, como podemos ver, é efetivamente da mesma forma. Temos desde um primeiro ponto em que é a colheita das uvas,
até à fase final do engarrafamento. Temos facas e tesouras que eram utilizadas na colheita, temos as dornas que eram utilizadas para processar, portanto, o esmagamento o esmagar das uvas, temos utensílios que eram utilizados para o transporte das uvas e temos depois, efetivamente, também um alambique que era utilizado para o processamento não só, como eu disse, não só do vinho, mas também dos seus derivados, como é o caso da aguardente. E depois temos alguns exemplares que faziam parte das coleções do Dr. Mário Pires Bento, que eram engarrafamentos do próprio senhor. Muito interessante, efetivamente. Mas agora, e avançando aqui nas imagens, vamos também, embora contextualizados, mas em termos de espólio também, se calhar, um pouco diferente, que é precisamente espólio relacionado, ou que resulta precisamente da presença romana no território, e podemos efetivamente, a Meimoa tem essa origem romana, se não até mesmo anterior, mas de certa forma a origem da Meimoa tem como base a questão romana. Uma questão de uma contextualização histórica da Meimoa, se poderias... É certo que nós não percebemos qual é que é a origem da própria povoação da Meimoa. Não é que seja fácil dizer ou atribuir-lhe uma cronologia, porque não é, nem em termos toponímicos, nem em termos de ocupação. O que é certo é que todo este espaço foi ocupado desde tempos pré-históricos. Todo o território teve o seu auge de ocupação no período romano, como nós sabemos efetivamente. Não é por nada que o município tem apoiado diversas campanhas de escavação que têm sido feitas para tentar identificar essas mesmas estruturas de povoamento que em tempos romanos girariam tudo em torno efetivamente das minas romanas de Ouro da Presa, que ficam aqui bem perto da nossa Meimoa. O que é certo é que o Dr. Mário Pires Bento e outros arqueólogos e até mesmo a população, ao longo do tempo, foi sempre identificando vestígios deste povoamento. Agora, se terá sido o mais antigo ou não, não sabemos. Se terá sido a Meimoa a estrutura mais antiga de povoamento, não sabemos. O que é certo é que Mário Pires Bento deixou-nos efetivamente uma série de espólio arqueológico que comprovam a grandiosidade deste espaço em torno da Meimoa, como é o caso de uma série de espólio epigráfico que nós temos na Meimoa, a grande célebre ara votiva que foi identificada na Meimoa, na Rua da Ladeira. Foi retirada um monumento epigráfico que nos fala efetivamente de uma doação que foi feita por uns tais vicani venienses de um campo. Ora, quem seriam estes vicani venienses? Falava, portanto, o professor José da Encarnação no segundo colóquio de Arqueologia que esta inscrição precisaria de uma leitura mais atenta neste momento, que já temos corpos epigráficos portanto, da Península Ibérica mais bem definidos para nós percebermos o que é que são estes vicani venienses. Mas o que é certo é que tínhamos aqui talvez uma estrutura de povoamento bem formada que poderia dar asas a esta consagração de um campo a alguém. Temos depois também restos de artefactos arquitetónicos que nos comprovam a grandiosidade das estruturas que estão formadas aqui neste território, como é o caso, por exemplo, de dois exemplares, dois Polvini, que nós temos aqui, portanto, em depósito no Museu da Meimoa, um outro que foi identificado há relativamente pouco tempo e está em depósito no Museu Municipal de Penamacor, e que são nada mais, nada menos do que símbolos da capacidade arquitetónica dos monumentos funerários. Não eram simples estruturas escavadas na rocha ou escavadas no solo para depositar os seus mortos. Erguiam-se efetivamente monumentos epigráficos
que serviriam de prestação de culto aos mortos para todo o sempre. Que é assim, nós escrevemos hoje em dia numa folha de papel, a folha de papel desaparece. Nós fazemos, portanto, fazemos um discurso de abertura de uma coisa qualquer, as palavras levas o vento, não é? Enquanto que uma escrita na pedra vai durar um milénio, 2, 3 milénios, não é? E é efetivamente aquilo que nós vemos aqui no território da Maimoa. Estes polvini que nos aparecem aqui e que nos representam, de certa forma, a grandiosidade dos monumentos epigráficos. Que nos levam a acreditar que as pessoas que existiam por aqui e até mesmo a forma de produção, como vemos na inscrição que nós temos no primeiro piso do Museu Mário Bento, aquela inscrição que nos fala de um tal Aracer, a qualidade do ducto é de tal forma grande que, de certa forma, atesta a capacidade económica dos povos que aqui viviam. Até porque, como tinhas referido, há a questão da exploração aurífera, as minas da presa também, mas podemos também falar de outros sítios arqueológicos que estão ali naquela zona ali em redor da Maimoa, eventualmente. Foram questões de alguns sítios arqueológicos que tenham sido explorados, ou se calhar que ainda estão por ser explorados, e que estejam à espera de uma maior investigação, ou que esteja aberta uma maior investigação por parte de académicos sobre essas questões. Agora, uma outra questão, uma vez que já referiste também quais foram o tipo de registros arqueológicos é que podemos encontrar no museu, mas agora esta questão é que tipo de instrumentos foram então encontrados e que estejam do período romano e que estejam realmente relacionados precisamente com esta base que está no Museu Dr. Mário Pires Bento, da questão do azeite, do vinho e do pão. É como eu digo, temos uma série de materiais que podem ser vistos. Relativamente à questão do pão, temos, por exemplo, os moinhos de vai e vem, que são prova de que já naquela época era feita a moenda de um cereal para a constituição de uma farinha. Não sabemos se para a produção de pão ou se para a produção de outra coisa qualquer. O que é certo é que serviria para comer certamente. E depois temos as ânforas, os recipientes de transporte de líquidos, que nós não sabemos se seriam vinhos, se seriam azeite, mas o que é certo é que estariam lá os recipientes. E temos as taças cerâmicas que são utilizadas no cotidiano das pessoas e que poderiam estar ligadas diretamente com esta mesma produção de pão, vinho e de azeite. Até questões de armazenamento e tudo mais. Bom, chegamos então ao final da nossa visita. Agradecer, obviamente, também por estar aqui, para poder ter a possibilidade de participar nestes projetos das visitas guiadas da Beira Baixa Cultural. Agradecer sobretudo pelos convites que o André Oliveirinha tem-me feito. André, obrigado. E gostava, não sei se queres dizer mais algumas considerações, obviamente, uma vez que és um anfitrião daqui Não, a única coisa que eu queria dizer efetivamente era visitem os nossos museus. A rede museográfica de Penamacor, neste período de pandemia, esteve efetivamente vedada a sua entrada. Estamos a preparar as normas de segurança, estamos a preparar, portanto, uma nova etapa de forma a que os nossos visitantes possam aceder de forma segura aos nossos museus e aos nossos espaços de património cultural. A única coisa que eu peço é que venham visitar Penamacor e desfrutem do património cultural que Penamacor tem. Ok, obrigado. Vamos passar agora para um momento, uma vez que estamos a falar do Dia Internacional dos Museus, vamos passar aqui para um indivíduo que seguramente terá alguma coisa a dizer sobre isso. Ora, boa tarde, muito boa tarde. Estou muito agradecido por esta oportunidade para falar
daquilo que mais me emociona, mais me cativa nesta vida, que são os museus, neste dia de memória, neste dia de grande importância que é o Dia Internacional dos Museus. Então, para começar a falar nesta minha intervenção, não posso deixar de revelar o quão importante são os museus, não para mim, mas sim para todos nós. O que é que significa um museu? Um museu é como que uma ponte que é criada entre o nosso tempo presente e o nosso tempo passado. Entre aquilo que somos, em quem somos, e aquilo que fomos, em quem fomos. Eu não consigo deixar de olhar ou de entrar para um museu sem sentir uma enorme pequenez dentro de mim. Ao mesmo tempo que sinto uma gigantesca altivez, como se pudesse olhar para o passado vendo o cimo de uma montanha, como se aquilo que já foi pudesse estar na palma da minha mão, na minha e na de nós todos, obviamente. Eu quero dizer isto, que é: não há maneira de uma pessoa, por mais desinteressada que ela esteja, de entrar no museu e sair da mesma maneira que entrou. Os museus, cada objeto que lhe pertence, contém em si a função física e espiritual de nos revelar a nós próprios. E nesse processo, digamos assim, nesse fio condutor, nós somos então capazes de nos sentir uns aos outros, de compreender a história para nos fazer compreender a nossa história. E então os museus são como que pacificadores dos povos, são como que símbolos diplomáticos de todos nós. Posso dizer, e isto já fez parte de muitas reflexões que tive, nasci português, mas eu podia ter nascido chinês, podia ter nascido muçulmano. E isso a mim não me interessa, porque um objeto de outras culturas, de outras geografias, dir-me-á tanto sobre mim como objetos da minha geografia, da minha cultura. Bom, eu queria acabar esta minha primeira intervenção a falar, então, do tema que tem sido mais debatido ultimamente dentro da museologia. Primeiro quero dizer que estou muito insatisfeito, porque não é nem arqueologia, nem museologia aquilo que está a ser debatido. Está a ser debatido, sim, é política. E falo então da questão de objetos museológicos que estão em Portugal voltarem para os respectivos países em África por terem sido consequência da guerra colonial. Bom, eu sobre isto tenho algo que se me vou permitir dizer. Vou esconder isto que parece mal. Bom, sobre isto, aquilo que eu quero dizer é o seguinte.
cada objeto, cada figura, cada quadro, cada ferramenta que um museólogo ou que um arqueólogo encontra não é um troféu, é uma frase, uma palavra da história. E então eu acho que é muito importante que tanto um lado como o outro saibam entender que não estamos a falar de vitórias ou de derrotas, estamos a falar de identidade. E então aquilo que eu proponho é um ano sim ou um ano não, ou meio ano sim, meio ano não, os objetos vão viajando de um país para o outro. Não vejo qual é a malícia em tal procedimento. Acho até que é um comportamento que fará continuidade e seguirá as pisadas de uma lógica de paz e de compreensão entre os povos, e acho que isso seria uma solução bastante pertinente, porque é sobre isso que falamos. Quando falamos sobre museus, falamos sobre nós juntos, não sobre nós a criar distâncias e barreiras entre todos.